A noite de 3 de março de 1943 começou como muitas outras em Londres durante a Segunda Guerra Mundial. Famílias terminavam seus jantares, crianças se preparavam para dormir e a cidade se preparava para mais uma noite de potenciais bombardeios da Luftwaffe alemã. As sirenes, um som arrepiante que se tornara muito familiar para os londrinos, perfuraram o ar, sinalizando a aproximação de aeronaves inimigas. Enquanto as sirenes soavam, pessoas por toda a cidade buscavam segurança. Muitos se dirigiram para seus abrigos antiaéreos designados, que incluíam porões, abrigos construídos especificamente para esse fim e até mesmo estações do metrô. O metrô de Londres, com seus túneis profundos, oferecia o que parecia ser o refúgio mais seguro das bombas que caíam de cima. A ameaça de bombardeios alemães, conhecida como a Blitz, pairava sobre Londres há anos. Civis suportaram incontáveis noites de terror enquanto as bombas caíam, destruindo casas, empresas e vidas. O metrô, com sua rede de túneis bem abaixo das ruas da cidade, oferecia uma sensação de segurança e proteção contra os implacáveis ataques aéreos. Seja bem-vindo ao canal Histórias Bizarras no Mundo. O metrô de Londres, um símbolo de modernidade e progresso, havia se transformado em uma cidade subterrânea de sobrevivência. Famílias se amontoavam em plataformas e túneis, buscando consolo no número de pessoas. O ar era denso de expectativa, medo e o cheiro de mofo do concreto úmido. Para muitos londrinos, o metrô proporcionava um senso de comunidade e propósito compartilhado diante da adversidade. Estranhos se tornavam vizinhos, compartilhando comida, histórias e conforto. Crianças brincavam, suas risadas ecoando pelos túneis, um breve alívio dos horrores da guerra. No entanto, o metrô não era isento de perigos. A constante ameaça de doenças, problemas de saneamento e superlotação representavam desafios significativos. Os abrigos, embora oferecessem proteção contra as bombas, eram frequentemente apertados, desconfortáveis e carentes de comodidades básicas. Naquela noite fatídica de 3 de março de 1943, a estação de metrô Bethnal Green estava particularmente lotada. A notícia se espalhou sobre uma nova e poderosa arma antiaérea sendo testada em um parque próximo. Isso atraiu muitos moradores que buscavam abrigo em Bethnal Green, acreditando ser um local mais seguro. A estação, projetada como um centro de transporte, não como um abrigo, estava mal equipada para lidar com um fluxo tão grande de pessoas. Quando as sirenes soaram, uma grande multidão avançou em direção à entrada da estação Bethnal Green. A estação, com sua escada estreita e capacidade limitada, rapidamente ficou perigosamente superlotada. As pessoas estavam amontoadas, desesperadas para alcançar a segurança das plataformas abaixo. Entre aqueles que buscavam refúgio naquela noite estavam famílias, idosos e crianças pequenas. A atmosfera era tensa, uma mistura de medo, expectativa e uma esperança desesperada de sobrevivência. Mal sabiam eles que uma tragédia de proporções inimagináveis estava prestes a acontecer. Enquanto a multidão avançava, uma mulher carregando um bebê tropeçou na escada. O som de sua queda, abafado pelo barulho da multidão, passou despercebido por aqueles que estavam mais abaixo na escadaria. Na escuridão e na confusão, as pessoas tropeçaram nela e outras, incapazes de parar, caíram em cima delas. A situação rapidamente se transformou em um terrível esmagamento de corpos. As pessoas eram pressionadas umas contra as outras com tanta força que lutavam para respirar. O peso da multidão atrás delas tornava impossível se mover, e o pânico começou a se instalar. Gritos e pedidos de socorro se perderam na cacofonia de ruídos. O ar ficou pesado com o cheiro de suor, medo e poeira. Aqueles que foram pegos no esmagamento estavam desamparados.
seus corpos presos contra as paredes frias e implacáveis da escada. Em questão de minutos, o que havia começado como uma onda de pessoas em busca de segurança se transformou em uma avalanche humana imparável. O peso da multidão, combinado com os limites estreitos da escadaria, criou um esmagamento mortal de corpos. Pessoas foram esmagadas, pisoteadas e sufocadas no caos. O esmagamento durou o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas alguns poucos minutos. Quando o peso da multidão finalmente diminuiu, o verdadeiro horror da situação se tornou aparente. Corpos jaziam empilhados uns sobre os outros, retorcidos e contorcidos, na luz fraca da escada. A cena era de caos e devastação inimagináveis. O ar estava denso com o cheiro de morte, e o silêncio, quebrado apenas pelos soluços dos sobreviventes, era ensurdecedor. O desastre de Bethnal Green, como seria conhecido, foi o incidente civil mais mortal da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial. As equipes de resgate chegaram a uma cena de horror inimaginável. A estreita escadaria estava repleta de corpos, tornando difícil alcançar aqueles que ainda poderiam estar vivos. Médicos e enfermeiros trabalharam incansavelmente, tentando desesperadamente salvar vidas. Mas a escala do desastre era avassaladora. As consequências do desastre deixaram uma cicatriz na comunidade de Bethnal Green. O número oficial de mortos foi de 173, incluindo 62 crianças. O processo de identificação foi angustiante, com as famílias sendo solicitadas a identificar seus entes queridos com base em pedaços de roupa ou pertences pessoais. O desastre enviou ondas de choque por toda a Grã-Bretanha. O governo, ansioso para manter o moral, foi acusado de tentar suprimir a verdadeira extensão da tragédia. As notícias do desastre foram censuradas e a história completa não veio à tona até muito mais tarde. Imediatamente após o desastre, houve uma sensação de choque e descrença. O governo, preocupado com o impacto no moral, inicialmente minimizou a escala da tragédia. Os noticiários foram censurados e a história completa do que aconteceu em Bethnal Green não foi amplamente conhecida por muitos anos. Para as famílias que perderam entes queridos naquela noite, o silêncio e a falta de reconhecimento oficial apenas aumentaram sua dor e sofrimento. Muitos sentiram que seus entes queridos morreram desnecessariamente e que as autoridades não conseguiram protegê-los. O desastre de Bethnal Green se tornou um assunto tabu, uma lembrança dolorosa de uma tragédia que muitos preferiram esquecer. Não foi até décadas depois que a história completa do que aconteceu naquela noite fatídica começou a emergir. Foi somente em 1988 que um memorial permanente foi erguido para homenagear as vítimas do desastre de Bethnal Green. Localizado perto da entrada da estação, o memorial permanece como uma lembrança solene da tragédia e das vidas inocentes perdidas. O memorial, um obelisco simples, mas comovente, lista os nomes de todas as 173 vítimas. Serve como um local de lembrança e reflexão, um espaço onde famílias e visitantes podem prestar suas homenagens àqueles que morreram naquela noite trágica. O desastre de Bethnal Green também levou a mudanças significativas nos regulamentos de segurança para abrigos antiaéreos. As escadas foram alargadas, corrimãos foram instalados e medidas de controle de multidão foram implementadas para evitar que tragédias semelhantes ocorressem. O desastre de Bethnal Green permanece como uma lembrança gritante do custo humano da guerra e da importância de lembrar até mesmo os capítulos mais sombrios da história. Embora décadas tenham se passado, a memória daqueles que pereceram naquela noite continua a ressoar um testemunho da resiliência do espírito humano diante de adversidades inimagináveis. A tragédia também ressalta a importância de aprender com os erros do passado.
As mudanças implementadas após o desastre, sem dúvida, salvaram vidas e servem como um legado duradouro para as vítimas. O desastre de Bethnal Green, embora frequentemente ofuscado por outros eventos da Segunda Guerra Mundial, permanece uma parte integrante da história de Londres. É uma história de perda, resiliência e o poder duradouro da memória. Ao lembrar das vítimas e aprender com o passado, podemos nos esforçar para criar um mundo mais seguro e compassivo.